Meus caros, para quem ficou chocado com esta última notícia daquela médica que denunciou uma data de práticas erradas em que 11 pacientes foram muito prejudicados a sua saúde e 3 ou 4 morreram e mais 2 ou 3 estão muito mal, eu vou só recordar os mais esquecidos de que esta coisa do Hospital de Faro, as broncas do Hospital de Faro não começaram agora. Eu vou avivar-vos a memória com algumas delas. Por exemplo, não sei se lembram, mas em 30 de dezembro do ano passado, portanto não foi assim há tanto tempo, o Hospital de Faro recusou assistir uma criança com crise asmática. O caso foi muito falado, passou nas televisões. O Hospital de Faro recusou atender uma criança asmática em plena crise, numa altura em que só estava a funcionar a urgência pediátrica de Portimão. Portanto, a de Faro não estava. Vejam bem, um hospital distrital não estava a funcionar a urgência. Isto aconteceu na altura do Natal e, para que não se repita, levou ao hospital a esclarecer os procedimentos. Bom, assim, muito rapidamente, o hospital responde à SIC dizendo que o centro hospitalar admite que teria sido sensato que a criança tivesse sido vista na urgência geral em Faro. Mas não foi vista e, portanto, foi enviada para Portimão. Em plena crise, a criança podia ter morrido. Bom, mas este não é o único caso em que aconteceram broncas no Hospital de Faro. Vamos ver mais algumas. Ora, já no dia 7 de novembro do ano passado, a administração do Centro Hospitalar do Algarve tinha colocado os cargos à disposição após uma troca de cadáveres. Recordam-se, porventura, deste episódio. Um dos cadáveres foi cremado, referiu o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sobre a troca na identificação dos corpos de 2 doentes falecidos no Hospital de Faro. Portanto, abriu-se um inquérito interno e tal, e chegou-se à conclusão que chega sempre. Foi um erro, não pode voltar a acontecer. Lamentamos este grave incidente e às famílias afetadas apresentamos as mais profundas desculpas e condolências, acompanhando-os neste momento de dor, agravado pela perturbação das exéquias dos seus entes queridos. E puseram o lugar à disposição. Só que a ARS não deve ter aceitado, isto é tudo do mesmo partido. Não sei se estão a ver que isto é tudo do Partido Socialista. Quem dá a posse aos administradores dos hospitais, neste caso, é o governo, acaba por ser o governo, ou seja, é o Partido Socialista, não é mais ninguém. Vamos continuar. No dia 16 de junho do ano passado, noticiava-se situação da urgência em Faro é a de um hospital do terceiro mundo. Segundo calcula o Sindepor, faltam cerca de 20 enfermeiros na urgência do Hospital de Faro, serviço que não tem espaço para uma população que costuma triplicar no verão e onde o material também escasseia. Disse na notícia que a situação da urgência no Hospital de Faro é inaceitável e semelhante à de um hospital do terceiro mundo, quando ainda nem se atingiu o pico do verão, pois estamos a falar de junho do primeiro, quando ainda nem se atingiu o pico do verão, alertou esta quinta-feira o Sindicato dos Enfermeiros Democráticos de Portugal, Sindepor. Continuemos. No dia 29 de setembro de 2021, dizia-se que os médicos alertam para a alarmante situação de falência da urgência pediátrica do Hospital de Faro. Numa carta enviada à administração do Centro Hospitalar do Algarve, o grupo de médicos indica que seria impossível assegurar a habitual escala de urgência, que só comporta um pediatra nas 24 horas, caso os colegas pediatras que já têm dispensa de realizar serviço de urgência não o continuassem a efetuar. Portanto, um grupo de médicos do Centro Hospitalar do Algarve, CHUA, é assim que se chama, alertou para a alarmante situação de falência da urgência pediátrica do Hospital de Faro, considerando que a falta de profissionais está a colocar em risco a assistência aos doentes. Vamos continuar. Em 15 de junho de 2016, dizia-se Faro, doente morreu após falhas graves na assistência.
Várias decisões erradas fizeram que o homem com AVC estivesse 6 horas para ser atendido, concluiu o Tribunal de Contas. A má referenciação, cuidados hospitalares insuficientes, erro na triagem telefónica do Centro de Orientação de Doentes Urgentes e o inquérito do Centro Hospitalar do Algarve com falhas graves e que já foi totalmente inconsequente em termos de apuramento de responsabilidades. O Tribunal de Contas não poupa nas críticas à forma como um doente de 74 anos, olha a idade do meu pai, foi atendido pelo Hospital de Faro com um diagnóstico de acidente vascular cerebral isquémico e que foi transferido do Algarve para o Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, onde morreu, a 28 de dezembro do ano passado, 13 dias após ter sido transferido. Mas vamos continuar. Chefes de cirurgia de Faro recusam fazer urgências a partir de 1 de janeiro. Os chefes, isto é, de dezembro de 2019, portanto vejam que isto já vem de muito trás. Os chefes da equipa da cirurgia do Hospital de Faro informaram esta quinta-feira que estão indisponíveis para fazer urgências a partir de 1 de janeiro, portanto de 2020. Mas a administração do centro hospitalar diz que o serviço será garantido com médicos externos, ok? Numa carta enviada quinta-feira à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, cerca de um mês depois de terem comunicado que se recusavam a fazer trabalho suplementar, os chefes de cirurgia justificam a medida com a persistência das atuais inaceitáveis e degradadas condições de trabalho no serviço de urgência. Atenção que estamos a falar de cirurgia. A bronca que aconteceu agora. Em declarações aos jornalistas após um encontro que reuniu vários médicos e o bastonário da Ordem dos Médicos no Hospital de Faro, o diretor de Serviço de Cirurgia, Martins dos Santos, disse que esta era uma posição última, depois de várias promessas de melhorias nas condições, sublinhando que há uma exaustão que põe em causa a qualidade do serviço prestado. Bem, e havia muitas mais, vamos só fazer o corolário de tudo isto com os últimos desenvolvimentos àquela denúncia da médica, justamente por, erros, negligências, erros crassos na própria cirurgia. Pelos vistos, levou-se a efeito aquilo que estava anunciado ou ameaçado. É que os verdadeiros profissionais foram-se embora e depois foram contratar tarefeiros à peça e parece-me que é exatamente esse o problema. Ora, vamos ver o que é que aconteceu agora esta semana. Ora, cá está, notícia de hoje, afastada a médica que denunciou a negligência no Hospital de Faro. O diretor de Serviço de Cirurgia diz que nenhum dos cirurgiões quer tutelar Diana Pereira, que não poderá exercer sem a supervisão de um médico especialista, porque ainda está a tirar a especialidade. Diana de Carvalho Pereira, a médica interna que apresentou uma queixa na Polícia Judiciária sobre 11 casos, 11 de erro ou negligência no Serviço de Cirurgia do Hospital de Faro, entre janeiro e março, terá sido afastada. O diretor de serviço, Martins dos Santos, disse ao público que a profissional de saúde não exercerá mais naquele serviço, porque nenhum dos cirurgiões a quer tutelar. Ela cometeu um erro gigantesco, que foi denunciar um colega. E a médica internista não poderá exercer sem a supervisão de um médico especialista, uma vez que ainda está a tirar a especialidade. A própria Diana Pereira afirmou ao jornal que não quer trabalhar num hospital deste tipo. Eu repito, ela não quer trabalhar num hospital deste tipo e que a sua intenção era despedir-se logo após ter apresentado a queixa. O Ministério Público instaurou um inquérito sobre alegados erros e casos de negligência no Serviço de Cirurgia do Hospital de Faro, denunciados por esta médica interna, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República. Este inquérito surge na sequência da queixa efetuada, Segundo a médica, dos casos relatados de 11 doentes, 3 morreram, 2 estão internados nos cuidados intermédios, 3,5. Os restantes, 6, tiveram lesão corporal associada a erro médico que variam desde a castração acidental, eu repito, castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida. E o jornal traz
a queixa na íntegra. Bom, meus caros, é claro que esta médica não vai ter sorte, porque ela não vai arranjar nenhuma testemunha, nenhuma, que corrobore aquilo que ela denuncia. Pelo contrário, os médicos o que é que farão? Ou não ligam, não querem saber disso para nada e ficam à parte, fazem de contas que não aconteceu nada, ou então, na pior das hipóteses, virão negar aquilo que é para esta médica uma evidência. Agora vejam, um hospital com um histórico de que eu dei apenas 2 ou 3 exemplos, há mais de 50 exemplos, é só procurem Hospital de Faro, broncas ou negligências ou casos e vão ver quantos é que aparecem. É um monitor cheio disso. Eu só fui buscar 3 ou 4 e dos mais recentes. E faltaram muitos mais. Com este historial, aquele diretor, digamos, de cirurgia, só tinha uma coisa a fazer, era demitir-se, mas não só, porque eles até já apresentaram a demissão várias vezes, só que isto é uma coisa política. Se a tutela aceita a sua demissão, não tem ninguém para manter o hospital aberto e tem que o fechar. Um hospital não pode estar aberto sem ter direção, não é? Sem ter as direções clínicas, não pode estar aberto. Então, se todos os médicos já pediram a sua demissão no final do ano passado e não há resposta para isso, pelo menos não encontro aqui na net, eu lembro-me dessa notícia e não me lembro de nenhuma resposta, portanto eles não foram renomeados e também não foi aceita a sua demissão, portanto continuam os mesmos, ou seja, é a mesma coisa que nada, é como os enfermeiros que dizem que recusam responsabilidades porque não têm gente suficiente. Isso não quer dizer nada. Se querem recusar responsabilidades, a única coisa que podem fazer é não ir trabalhar. Agora, se estiverem ao serviço, meus caros amigos, haja enfermeiros, não haja enfermeiros, qualquer erro, qualquer negligência que vocês tenham o azar de cometer, vai-vos ser imputada na totalidade. Não há cá essas frescuras de objeção de consciência ou de descartação de responsabilidades. Isso não existe. Vocês são responsáveis desde que estejam ao serviço. Para não serem responsabilizados, só tem uma coisa a fazer, é o que toda a gente sabe fazer, é sair do serviço, do SNS, deste cancro, e toda a gente que pode, vai para os privados, ao menos ali, há decência no tratamento dos doentes. E eu sou uma coisa que eu vos vou dizer, nenhum destes médicos, mas nenhum deles, estiver doente, recorre ao SNS, tal como nenhum político de primeira linha ou segunda ou terceira. O único que me lembro que fez isso, um ex-secretário de Estado, deixaram-no morrer em Santa Maria. Lembram-se disso? Vou trazer esse caso mais à frente. Nenhum notável recorre ao SNS. Vão todos para hospitais privados. E todos aqueles políticos do Partido Socialista que enchem a boca com o SNS, nenhum frequenta um hospital público. É tudo hospitais privados. Toda a gente sabe isto, não é? Eu desafio qualquer um a vir dizer aqui, não, é mentira. Eu, quando estou doente ou a minha família está doente, eu vou a um hospital público. Medina, Costa, todos os outros ministros. Qual será o primeiro que tem a coragem de vir dizer isto? Nenhum, porque bem sabem que é mentira. Eles vão todos aos privados e mandam-nos a nós, povo, irmos para o público. Para quê? Para nos acontecer esta desgraça. Abramos os olhos e reivindiquemos aquilo que temos direito. Porque mesmo a DSE já não está barata. Pagamos 90 euros para não ter serviço nenhum. O serviço é este. Para estarmos sujeitos a erros médicos. Para apanharmos uma bactéria hospitalar ao fim de poucos dias de estarmos no hospital. Isto acontece a toda a gente que eu conheço. Centenas de casos que me são relatados e que eu recebo nas mensagens. É uma pouca vergonha o SNS. Quem diz bem dele são os políticos que vivem à custa de dizer bem das coisas, mentindo. E esses mesmos políticos não põem lá os pés. Essa é que é essa e o resto é conversa. Até amanhã.